A Bizap é uma empresa diferente, a gente não se chama uma consultoria, a gente se chama um birô de estratégia. Isso já é uma revolução em si. Nosso propósito é baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é revolucionar o mercado de consultoria, e nós temos um objetivo claro de fazer isso, e eu vou explicar um pouco mais à frente como a gente está fazendo isso na prática. O segundo pilar é revolucionar a relação entre cliente e fornecedor. O motivo da Bizap ter nascido é a insatisfação que a gente tinha quando executivos e contratar empresas de consultoria. A Bizap veio para transformar essa relação entre cliente e consultoria. E o terceiro pilar é a centralidade que nós temos no cliente. Nosso cliente está no centro das decisões. Diferentemente dos nossos concorrentes, onde o sócio está no centro das decisões, na nossa empresa o cliente está. Isso é muito claro como a gente hoje oferece um, uma revolução no mercado onde o cliente tem a liberdade de escolher o quanto ele vai nos pagar. Então eu faço um preço, faço uma proposta, fecho um contrato com ele, vou começar a fazer meu projeto, entrego o projeto e ele tem a liberdade de dizer que não gostou. Qual outra empresa tem condição de fazer isso? Desafio qualquer uma dos nossos concorrentes a fazer o mesmo. Não consegue. Nós damos a liberdade para o cliente decidir se ele quer a implementação por 2 meses, por 4 meses ou por 6 meses, porque nós, diferentemente dos nossos concorrentes, também acompanhamos o cliente na implementação. E isso é outro diferencial, porque a gente faz o cliente ser apto a implantar o nosso projeto. O nosso projeto não é um book que vai para uma gaveta, nosso projeto é alguma coisa que vai gerar transformação no cliente. E esse é o nosso diferencial. O cliente tem liberdade, está no centro da decisão e ele decide se vai nos pagar. A gente confia que o nosso trabalho é tão bom que dá essa liberdade para o cliente. Você consegue fazer o mesmo? Acho que não. Outro diferencial é nossos sócios. Nossos sócios são oriundos da indústria. Os sócios das células estratégicas são oriundos da indústria. Esses sócios, eles passam por um programa de capacitação que os transforma nos melhores estrategistas do mercado. Nenhuma consultoria no Brasil ou no mundo que a gente saiba tem um programa tão forte quanto o nosso. Esse é outro diferencial. Além disso, nossos sócios, eles são oriundos da indústria. Eles conhecem o mercado de atuação profundamente. Esse é um diferencial que acelera o processo de conhecimento do cliente. A gente não precisa entrar para dentro do cliente, estudar o mercado dele e gerar um projeto de transformação. A gente já conhece o mercado. A gente tem sócios que têm mais de 30, 40 anos de atuação nesse mercado como ex-executivos que foram capacitados para serem estrategistas e hoje aceleram muito a nossa entrega e a qualidade dos nossos projetos. Então, eu duvido que alguma empresa de consultoria estratégica que compita no mercado com a gente tenha a mesma qualidade que nós temos. Eu já falei do diferencial dos sócios, do diferencial do nosso propósito, o diferencial que a gente tem de conhecimento do mercado. O outro diferencial que a gente tem é a nossa metodologia. Nossa metodologia ela é exaustivamente testada. Nós temos muitos projetos de aplicação dessa metodologia e ela garante, além das entregas transformadoras, ela garante confiança. O cliente está no centro também da metodologia. Ele participa de todas as fases dela. E isso garante que a nossa entrega vai ser transformadora e vai ser execuível. Significa que ela vai ser implantada e vai gerar resultados. Então, quando a gente soma todos esses diferenciais que eu estou falando, tudo isso se resume numa coisa: confiança que o cliente tem e a gente entrega transformação no dia seguinte. O cliente não precisa esperar 2 anos para ter uma entrega. Nossos projetos geram resultado já no curto prazo. Nossos projetos são feitos por um ciclo de 3 anos, se o cliente contratar a metodologia estática, mas ele tem a opção de contratar a cada um ano, que a gente chama de metodologia dinâmica. Então, de novo, o cliente está no centro da decisão, ele tem a liberdade de escolha. E essa liberdade de também escolher se ele quer um novo ciclo de mais 3 anos. Isso faz a gente avançar em ciclos. O cliente não precisa esperar 3 anos para ter resultado. Ele vai ter resultado já no primeiro ano, já no segundo ano, pode fazer um novo ciclo dinâmico e refazer a estratégia dele ou adaptar a estratégia dele no mercado que são muito voláteis ou se transformam muito rapidamente. Isso
dá toda a liberdade do cliente contratar a gente como o seu birô de estratégia. Em particular, em bens de consumo, como nós temos atuado? Bom, a Bizap tem sócios oriundos desse mercado. Esse mercado é o maior mercado da Bizap, em termos de... porque bens de consumo é tudo. Bens de consumo, uma caneca é bem de consumo. Um tabuleiro de xadrez é bem de consumo. Roupa é bem de consumo. Alimentos, bebidas. Então é um mercado muito diferente. Tem bens duráveis, eletrônicos, eletrodomésticos, semiduráveis, roupas, calçados. E tem bens de consumo que a gente chama de fast moving, consumer goods, que é o mercado de alimentação, bebidas ou mercado de consumo rápido. Esse mercado, na Bizap, ele é composto por sócios que são oriundos desse mercado, como eu já disse, que estudam o mercado profundamente. Você ser um especialista em bens de consumo significa você ser especialista em vários segmentos do mercado. Obviamente, nossos sócios e associados são conhecedores e oriundos de algum ramo desse negócio. Eu venho de um ramo dele e sou especializado nesse ramo. Eletrodomésticos, eletroeletrônico, bens duráveis. Então, eu me especializo nisso. Eu tenho associados na nossa célula de bens de consumo que são especialistas em outros segmentos. Em resumo, então, a Bizap atua em células especializadas em mercado. E no mercado de bens de consumo não é diferente dos outros mercados. A gente é especialista naquele segmento, estamos atuando, se atualizando, estudando, estamos antenados a todas as movimentações e mudanças, novas tecnologias que estão chegando, novos entrantes no mercado. Então a gente sabe tudo o que está acontecendo nesse mercado. E é assim que a gente atua. Quando o cliente nos chama, estamos preparados. Gilmar, qual a sua percepção sobre a necessidade de estratégia no setor de bens de consumo? Toda empresa necessita ter estratégia. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a gente encontra ou está na frente dos clientes e a gente fala sobre estratégia e ele diz, já fiz meu budget, eu já fiz meu plano orçamentário do ano que vem, eu já fiz meu planejamento estratégico. Isso não é estratégia. Esse é um plano de execução de parte da estratégia para o próximo ano. É a estratégia muito mais ampla. É como você vai se posicionar no mercado, como você vai ampliar o teu share, como você vai entrar em novos segmentos ou não. Algumas vezes a estratégia significa sair ou deixar de fazer alguma coisa. E em bens de consumo não é diferente, é um mercado que muda muito. O mercado brasileiro de bens de consumo tem mudado muito com novos entrantes, principalmente asiáticos, que estão entrando no segmento de eletrodomésticos, por exemplo, e estão transformando todo o mercado. Se você ficar com uma estratégia estática, você vai ficar para trás, ou você vai perder mercado. Então, você tem que estar sempre revisando a estratégia. E é assim que a gente atua em bens de consumo. Antenados ao que está acontecendo no mercado, olhando as movimentações do mercado e auxiliando nossos clientes a tomarem as melhores decisões que gerem resultados no futuro, que gerem transformações no futuro e que gerem novos posicionamentos no futuro. Isso é estratégia. Em que momento um cliente precisa de estratégia? Quais são os sintomas que aquele cliente sente que faz com que ele sinta a necessidade de sanar esses problemas através da estratégia? Toda empresa tem estratégia. Não dá para dizer que ela não tem estratégia, porque se a empresa está viva e está operando, ela tem estratégia. Mas você tem, durante o caminho de vida da empresa, sintomas de que a estratégia está falhando ou não está funcionando. Por exemplo, se uma empresa está crescendo menos que os seus competidores ou que o mercado está perdendo share, isso é um sintoma que a estratégia não está funcionando. Se você começa a perder margem ou perder resultado financeiro com uma estagnação, ou você está com uma estratégia de preço mal colocada que não consegue fazer teu produto girar como você gostaria, tudo isso é sintoma de que a estratégia não está funcionando. Você tem alguns departamentos que não tomam decisão rapidamente ou que não, em momentos de crise, não sabem, vamos falar, entre aspas, batem cabeça e não sabem como resolver um problema. Isso é um sintoma que a estratégia não está funcionando. Então, você tem vários momentos durante o ciclo de vida de uma empresa que, mesmo que ela tenha uma estratégia, que aquela estratégia pode ser ou deve ser revisitada ou revista, porque os sintomas nos mostram que ela não está funcionando. Na Bizap, a gente atua muito nesses problemas. A gente vai direto na dor do cliente. E a gente estuda esses sintomas, analisa o que está acontecendo no mercado
A gente sabe o que está acontecendo em todo o ambiente, a gente conecta todo o ambiente do cliente e sabe qual seria o remédio, que seria a estratégia correta para corrigir esses sintomas. Mas o mais importante, a gente veio para transformar os clientes.